Boa noite, graças e paz. Com muita alegria que mais uma vez me apresento até aqui por trás da internet para mais uma vez estar ministrando a palavra do Senhor ao seu coração e pedir ao Senhor que o Espírito Santo possa ministrar ao teu coração tudo aquilo que Ele colocou no meu coração para trazer nesta noite. Quero já agradecer pela sua presença, por você reservar esse momento para estar junto comigo todas as terças-feiras, nesse momento onde a palavra do Senhor ela é ministrada, onde o reino de Deus é estabelecido sobre nossas vidas e que nesta noite o Espírito Santo de Deus possa encontrar liberdade em nossos corações para falar aquilo que Ele quer nos falar nessa noite. É com muita alegria que eu abro esse programa Firmado em Cristo, para que essas palavras possam alcançar a sua vida, a sua casa, a sua família. Eu quero começar já, estar orando, pedindo que o Senhor, Ele encontre liberdade no seu coração, para revelar para você tudo aquilo que Ele preparou para você desde antes da fundação do mundo. Mas primeiramente eu quero orar. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te exaltamos e glorificamos o teu nome na beleza da tua santidade. Eu quero te agradecer, ó Pai, por mais essa oportunidade de poder estar aqui, Senhor, para ministrar a tua palavra. E eu te peço, ó Deus, que seja o teu Espírito Santo que esteja conduzindo esse momento, Senhor. Me coloco na tua total dependência, Senhor. Que nada, Senhor, que eu venha falar aqui nessa noite seja de mim mesmo, mas que seja coordenado pelo teu Espírito Santo. Pai, eu coloco cada vida, Senhor, que está nos acompanhando pela internet. E aquelas, meu Pai, que posteriormente vai estar assistindo esse vídeo, Senhor. Que a mesma unção que está sobre a minha vida, nesse momento, possa estar sobre a vida de cada um, meu Pai, que esteja nos acompanhando e que vai assistir esse vídeo depois, ó Pai. E que a tua palavra venha ser transformada em vida dentro de nós. Eu já te agradeço por cada um, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Queridos, nesta noite eu quero ler o Salmo 23 e depois eu quero compartilhar algo que o Senhor compartilhou comigo e que domingo eu compartilhei com a igreja e eu não sabia que hoje eu ia ter que compartilhar novamente, porque o Senhor continuou ministrando ao meu coração sobre o que Ele tinha ministrado no meu coração no domingo antes do culto. E eu quero compartilhar com você e que talvez essa palavra seja uma palavra de alerta, uma palavra de advertência, assim como foi para mim, assim como tem sido para a igreja a qual eu tenho ministrado. E eu quero ler o Salmo 23 para dar continuidade ao nosso programa desta noite, o programa Firmado em Cristo. No Salmo 23 diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Em verdes pastos me faz descansar, e para as águas tranquilas me guia em paz. Restaura-me o vigor e conduz-me nos caminhos da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Tu preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Me honrarás, ungindo minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. A felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Queridos, no domingo eu estava em casa meditando um pouco na palavra, vendo algumas pregações, uns cultos da igreja, aniversário da igreja de Fortaleza. E de repente o Senhor ministrou algo no meu coração, que eu tenho certeza que veio da parte de Deus. E à noite na hora do culto, eu compartilhei
com a igreja aquilo que Deus tinha colocado no meu coração. E eu falei para a igreja que aquela palavra que Deus tinha ministrado no meu coração, eu ia botar nos meus arquivos, e iria esperar um momento que Deus assim permitisse para me colocar nas redes sociais. Eu sei que ela ficou no Facebook, porque os cultos é transmitido pelo Facebook. Mas hoje eu estou colocando no canal do YouTube, na íntegra, o que Deus ministrou no meu coração, da palavra completa. E hoje, pela tarde, o Senhor colocou no meu coração a referência do Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 14 a 18, que fala justamente do pastor do Salmo 23. O Salmo 23 começa dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me falta. E no Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 14 e 18, vai falar justamente do bom pastor. O bom pastor é aquele que cuida, o bom pastor é aquele que protege, o bom pastor é aquele que aconselha, o bom pastor é aquele que ensina o caminho, aquele que vai à frente do rebanho, porque a ovelha, ao contrário dos outros animais, o que toca o rebanho, sempre vai atrás do rebanho, mas a ovelha, o pastor vai à frente para poder conduzir. Então as ovelhas seguem o pastor, porque a ovelha, ela tem uma visão muito pequena, ela não enxerga muito bem. Então o pastor vai na frente com o seu cajado e a ovelha vai seguindo. E então hoje, quando o Senhor me deu esse texto hoje à tarde, eu entendi que era para completar a mensagem, a palavra que ele começou ontem no domingo pela manhã. E eu quero ler o que está escrito no Evangelho de João, no capítulo 14, a partir do versículo, no capítulo 10, a partir do versículo 14 até o versículo 18, que diz assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e sou conhecida por elas. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e entrego a minha vida pelas ovelhas. Ainda que eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, as quais devo da mesma maneira trazer. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um só pastor. Por esse motivo o Pai me ama, porque eu entrego a minha vida para retorná-la. Ninguém a tira de mim, antes eu a entrego de espontânea vontade. Tenho poder para entregá-la e poder para retomá-la. Esse é o mandamento que recebi do meu Pai. João está relatando aqui algo que ele ouviu do próprio Senhor. João, quando ele escreve aqui em seu Evangelho algo que ele ouviu do próprio Cristo, do próprio Jesus. Jesus dizendo assim: olha, eu sou o bom pastor e eu conheço as minhas ovelhas. E as minhas ovelhas, que verdadeiramente são minhas ovelhas, elas me conhecem. E assim como o meu Pai me conhece, eu também conheço o Pai. Mas, e ele ainda diz algo interessante, que existem outras ovelhas que são suas, mas que não está naquele aprisco, está em outros locais. Eu acredito que Deus ali estava falando, Jesus estava falando ali para os seus discípulos, que o povo de Israel, o povo judeu, são o seu povo, que serão as suas ovelhas, mas que fora de Israel, em outra nação, existem ovelhas que pertencem a ele, mas que ainda não sabiam, ainda não conheciam. E ele diz algo interessante, que por esse motivo o Pai ama ele. E porque ele se entregaria à morte por amor às ovelhas.
Então Jesus ele explica aos seus discípulos qual o verdadeiro propósito dele ter deixado a sua casa, o céu, ter deixado o seu trono, ter deixado sua coroa, seu cetro, ter deixado sua glória e ter se encarnado em homem, ter vindo aqui na terra com um propósito de ensinar sobre o reino de Deus e declarar que ele veio para que as ovelhas de seu pai fossem salvas e que ele daria a sua vida pelas ovelhas. Nós devemos lembrar que quando Jesus ele está no Sinédrio diante de Pilatos, para sendo julgado, que Pilatos diz para ele que tem poder para lhe dar vida, ele diz: você não tem poder para tirar minha vida que não seja dado pelo meu Pai. Ou seja, o próprio Pai é que dá poder a ele para tirar a vida de Jesus, porque ninguém tem o poder para tirar a vida de Jesus, mas ele mesmo diz: eu a entrego, eu vou entregar por amor às ovelhas de meu Pai. E é interessante, queridos, que Jesus ele relata tudo isso para os seus discípulos. E os seus discípulos presenciam tudo que Jesus faz durante seu ministério na terra. Os discípulos são ensinados sobre o reino. Os discípulos são ensinados sobre o Cristo, que vai ser o último sacrifício vivo. Por que Jesus ensina? Para eles darem continuidade à busca pelas ovelhas para trazer para o aprisco. E isso, queridos, me chamou a atenção quando eu recebi essa palavra hoje de tarde, porque eu fico pensando, imaginando assim, como Deus, ele é soberano. Como Deus, ele planeja as coisas e ele não poupa o seu próprio filho. Deus tem um plano de resgate para as ovelhas perdidas. Deus tem um plano de resgate para a humanidade. E nesse plano está o seu único filho. E o plano que ele tem para o seu único filho é que seu filho morra em favor de toda a humanidade. Isso me leva a refletir, queridos, porque quem era eu para merecer o sacrifício do Filho de Deus? Eu, nas minhas condições de pecador, eu, nas minhas condições de rebelde, eu, na minha condição de transgressor, de blasfemador, eu não merecia tal favor de Deus, mas eu era um daqueles que Jesus diz que muitas ovelhas que estão fora do aprisco, mas que pertencem a Ele. Eu fico pensando, que amor é esse? Que amor é esse tão precioso, amor tão incondicional, que Deus tem pelo homem, que Ele é capaz de entregar o seu próprio Filho para livrar o homem da condenação eterna. E eu não fico pensando, o que seria de mim? O que seria de mim se Jesus não tivesse olhado para mim, mesmo eu estando distante, dizendo: você faz parte do meu rebanho, mas está distante, mas eu vou te trazer. Só que para Ele me trazer de volta, foi preciso Ele se entregar à morte e à morte de cruz. Jesus, Ele olhou para você e viu a sua condição de transgressor, Ele viu a sua condição de pecador, Ele viu a sua condição de rebelde,
de blasfemador. E ele viu que nem eu e nem você teríamos condições de pagar por esse erro. Então, ele tomou a decisão. Ele tomou a decisão de cumprir o propósito que está no coração do Pai, que é de vir aqui na terra em forma de homem e passar por todo o flagelo, passar pelo sacrifício da cruz, para que eu e você tivesse uma oportunidade de regressar ao rebanho de Deus. Por que eu estou falando tudo isso, queridos? Porque Deus, Ele colocou no meu coração, ontem, pela manhã, que muitas vezes, queridos, a gente recebe algo e acha que aquilo é só para nós. Mas eu quero deixar claro uma coisa para você nesta noite. Existem coisas que Deus, Ele te revela, que é para a sua própria edificação. E o que Deus te revela que é para a sua própria edificação, não adianta você contar para ninguém, falar para ninguém, porque não vai edificar. Porque aquilo que Deus te revelou foi para a sua edificação. Existem coisas que o Deus te revela que é para edificar a igreja. Então Deus te revela e você vai na igreja e lá compartilha com a igreja, que é para quê? Para a edificação da igreja como um todo. Não adianta você pegar aquela revelação que Deus te deu para você dar para a igreja e você dar para outras pessoas que não vão para a igreja. Porque não vai surtir efeito, porque aquela revelação que Deus te deu é para a edificação do corpo, da igreja. E existe uma revelação que Deus te dá, que é para você falar para o povo, para os que não estão na igreja. Para quê? Para que eles recebam essa revelação e venham receber Jesus como seu pastor, como seu bom pastor, e daquele momento em diante fazer parte desse rebanho. É isso, queridos. Então, quando eu recebi essa revelação, eu entendi que essa revelação era para mim. E eu compartilhei com a igreja, mas não entendendo que aquilo ali iria edificar a igreja. Mas hoje, com essa passagem, com essas referências que o Senhor colocou no meu coração, do Evangelho de João, capítulo 14, capítulo 10, no versículo de 14 a 18, eu entendi que essa revelação, a partir de hoje, tem que ser para todos. É para mim, é para a igreja e é para você, que ainda não se congrega numa igreja, que ainda não recebeu Jesus como teu bom pastor, ou seja, ainda não recebeu Jesus como teu Senhor e Salvador da sua vida. E é por isso que nesta noite eu estou compartilhando isso com você. E eu quero mostrar para você agora o que foi que Deus colocou no meu coração ontem. Diz assim: eu vi um grande pasto com um grande rebanho de ovelhas. De repente veio um vento muito forte sobre aquele rebanho e fez uma separação entre as ovelhas. Eu vi um grande pasto com um grande rebanho de ovelhas. Naquele rebanho não tinha bode, não tinha cabra, não tinha cabrito, só tinha ovelhas. E eu percebi que quando veio aquele vento que fez aquela separação,
eu percebi que a maioria daquelas ovelhas ficaram do meu lado esquerdo e uma minoria ficaram do meu lado direito. Até então eu não entendia por quê que quando aquele vento veio, que fez a separação naquele rebanho, a maioria daquelas ovelhas ficaram do meu lado esquerdo. E uma minoria daquelas ovelhas ficaram do meu lado direito. Eu fiquei pensando, mas eu gosto de fazer perguntas. Eu gosto de questionar. Mas, de repente, eu vi aquele pequeno grupo de ovelhas que estava do meu lado direito, elas começaram a seguir um homem todo vestido de linho branco e finíssimo, que brilhava como ouro reluzente. Queridos, isso é algo extremamente tremendo. Eu vi aquelas ovelhas, aquele pequeno grupo seguiu um homem todo vestido de um linho branco e finíssimo e reluzente como ouro. Então eu perguntei em meu espírito, por que aquelas ovelhas, o porquê daquelas ovelhas terem ficado no pasto e não seguiram as outras ovelhas junto com aquele homem de branco? Eu disse, Senhor, por que a maioria dessas ovelhas que ficaram à minha esquerda, que é a maioria, não seguiram aquele homem, igual aquele pequeno grupo de ovelhas que estava à minha direita? E a resposta que veio ao meu espírito foi o que me constrangeu, o que pesou no meu coração. A resposta que veio ao meu espírito foi que aquelas ovelhas, embora estivessem com suas vestes brancas, elas estavam distante do bom pastor. Eu tomei um susto. Como? E eu entendi, queridos, que o rebanho de Deus é um só. Não existe duas igrejas, só existe uma igreja em várias localidades do mundo. E cada igreja tem uma placa mostrando que ali tem uma denominação. Mas a placa não referencia a igreja, porque a igreja do Senhor é uma só, que estão espalhados em vários apriscos. E eu entendi que aquele vento que fez a separação das ovelhas é um vento que vai soprar sobre a igreja. Escuta o que eu estou te dizendo nesta noite. Aquele vento, ele vai soprar sobre a igreja do Senhor e vai separar aquelas ovelhas que estão dentro, misturado com rebanhos do Senhor, que não são ovelhas verdadeiras, que são ovelhas que estão ali para servir de pedra de tropeço para as verdadeiras ovelhas. E isso inclui pastores, isso inclui líderes, isso inclui líderes de oração, líderes de louvor, isso inclui todo o rebanho, porque é um só rebanho, mas que está misturado hoje. A igreja do Senhor está contaminada com ovelhas que estão fora dos padrões de Deus. Mas não se engane, eu estou falando para você nesta noite, como profeta de Deus, não se engane, porque o vento do Senhor vai soprar e vai fazer a separação entre as verdadeiras ovelhas, aquelas ovelhas que seguem o bom pastor e aquelas ovelhas que vão ficar no aprisco, feridas, sem um pastor. Mas eu quero dizer para você nessa noite, se você tem consciência que você está fazendo hoje parte daquele grupo
que não está em comunhão com o pastor, é hora de você voltar para Deus, é hora de você voltar para Cristo, é hora de você voltar e se vestir verdadeiramente com as vestes brancas, porque as vestes de muitos estão brancas, estão limpas por fora, mas por dentro estão imundas, e o Senhor não vai levar para, junto com a igreja dele, aqueles que estão manchados. Muitas vezes, queridos, nós olhamos para uma pessoa e ficamos abismados. Esse é o verdadeiro homem de Deus, essa é uma verdadeira mulher de Deus, porque está vestida em uma capa, em uma aparência de ovelha, mas Deus não vê a aparência exterior, Deus vê o coração. E eu quero dizer para você neste dia, cuidado, porque o vento de Deus vai soprar, e toda vez que o vento de Deus ele sopra com um propósito. Ele teve o propósito quando soprou nas narinas do homem lá no jardim, para que ele tivesse vida. Ele tem propósito quando ele mandou que Ezequiel invocasse os 4 ventos e soprasse pelos ossos para que eles revivessem. Eu quero dizer para você que o vento do Senhor vai soprar com o propósito de separar o joio do trigo. Ele vai separar as ovelhas dos bodes, porque existem muitos lobos dentro da igreja, fantasiados de ovelhas. Eu encerro essa palavra nessa noite dizendo para você, é hora de parar, de brincar, de ser crente. É hora de você parar de brincar com Deus, porque de Deus não se zomba e de Deus ninguém brinca. Um dia você vai olhar para trás e vai dizer, bem que os profetas de Deus nos alertaram, bem que os profetas de Deus nos falaram, bem que os profetas de Deus nos mandaram vigiar, e eu não vigiei, e hoje eu estou aqui. Mas eu quero declarar em nome de Jesus que o Espírito Santo de Deus, ele vai pegar você nessa noite e vai ministrar fortemente no teu coração, e você vai regressar, você vai voltar para o lugar de onde você caiu, vai se arrepender e vai começar tudo de novo ao lado de Jesus e fazer parte daquele pequeno grupo que acompanhou aquele homem vestido de linho finíssimo e de branco, em nome de Jesus. Queridos, era essa palavra que eu tinha para você nessa noite. Uma palavra para você refletir, uma palavra de reflexão. E que seja o Espírito Santo que esteja falando ao teu coração nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero orar por você para encerrar, mas pedindo ao Senhor que o Espírito Santo ele ministre no teu coração e te conduza ao rebanho que faz verdadeiramente parte do rebanho do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nessa hora, Senhor, eu quero colocar, Senhor, cada pessoa que nos acompanha pela internet, eu quero colocar aquelas pessoas que posteriormente vai ouvir esse vídeo, assistir esse vídeo, e que venha fazer uma reflexão de como está a sua vida diante de Deus, se verdadeiramente as suas condições, a sua conduta, está fazendo com que ele esteja verdadeiramente em qual dos 2 rebanhos, se é o rebanho que seguiu o homem, vestido de linho fino e branco, ou aquele rebanho que ficou no pasto como ovelha sem pastor. Pai, eu te peço em nome de Jesus, ministra nos corações de cada um, porque a tua palavra diz que o homem não convence, mas quem convence é o Espírito. Então que teu Espírito Santo convença cada um, Senhor. E que tudo, ó Deus, que foi falado aqui nessa noite, venha servir, meu Pai, para a reflexão de cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Queridos, mais uma vez, eu quero comunicar para você, eu sou pastor da Igreja Batista Ágape, aqui na cidade de Mossoró, no bairro Abolição 2, na rua Monsenhor Júlio Bezerra, número 44, vizinho a APAI, por trás do TRE. Se você que está me ouvindo agora, me assistindo agora, você mora ali nas redondezas da igreja e você quiser nos conhecer melhor, você é o nosso convidado para as quarta-feira, a partir das 19h30, estar junto conosco ali, estudando sobre a palavra do Senhor.
e aos domingos, a partir das 18 horas, nós estaremos juntos ali com o culto da família, em adoração ao Senhor por tudo que Ele é e por tudo que Ele fez e há de fazer por nós. Então e se você não mora em Mossoró, mas mora em outra cidade, e você deseja conhecer esse pastor, vá a uma igreja evangélica perto da sua casa e procure o pastor e converse com ele, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e que essa palavra se transforme em vida em teu coração, em nome de Jesus.